Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 22 de outubro. Em julgamento no plenário do Supremo, a maioria dos ministros vota para que o Estado de Mato Grosso do Sul tenha exclusividade no recolhimento do ICMS sobre gás importado da Bolívia. Esses são os destaques de hoje, você confere também. Desembargador Cássio Marques toma posse como novo ministro do STF no dia 5 de novembro. O plenário do Supremo nega pedido da União para expropriar terra pública que era usada para o plantio de maconha. Em evento internacional sobre governança de cortes constitucionais, ministro Luiz Fux destaca a atuação do Supremo durante a pandemia. Espero que essa experiência possa iluminar, ou ao menos auxiliar, a atividade jurisdicional de outras cortes ao enfrentarem problemas comuns. Por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal garante ao Estado de Mato Grosso do Sul a exclusividade para cobrar ICMS na importação de gás natural da Bolívia. 3 ações que tratavam da matéria foram ajuizadas pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São 3 ações que tratam da destinação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, cobrado sobre o gás natural importado da Bolívia pela Petrobras, localizada em Corumbá. Esse gás natural entra no Brasil pelo Mato Grosso do Sul, que recebe o ICMS por inteiro. Depois, o produto é distribuído por meio de dutos a diversos estados. Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul defendem que têm o direito de receber parte desse imposto. O Estado do Mato Grosso do Sul, então, entrou no Supremo contra essas 3 unidades da federação. Em 2007, liminares do então relator, o ministro aposentado Celso de Mello, deram ao Estado do Mato Grosso do Sul o direito exclusivo de tributar a importação do gás boliviano com o ICMS até o julgamento de mérito das ações. O julgamento foi retomado nesta quinta-feira com o voto do agora relator, ministro Gilmar Mendes, que considerou que o Estado do Mato Grosso do Sul possui legitimidade para figurar como sujeito ativo do ICMS, que incide em operações de importação do gás que vem da Bolívia. Ainda que se considere importante a entrada física do produto no estabelecimento do importador, registre-se que, embora o gás seja transportado em fluxo contínuo, a parcela do gás destinada ao Mato Grosso do Sul necessariamente ingressa fisicamente naquele estado. Dessa forma, em que peso o produto não possa ser completamente armazenado no estabelecimento da Petrobras, situado no estado do Mato Grosso do Sul, há a internalização do produto no território nacional, naquele ente federado. Já o ministro Alexandre de Moraes divergiu e se manifestou no sentido de que a operação de importação do gás boliviano não ocorre na estação de Corumbá, e sim em cada um dos 47 pontos de entrega do produto. Foi uma decisão política da então diretoria da Petrobras. Uma decisão política com claro viés de deixar a tributação no Mato Grosso do Sul. Já os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski seguiram o entendimento do relator. Em que lugar se dá a transferência do domínio? Se realiza no estado do Mato Grosso do Sul, trata-se de uma importação por conta própria, sob encomenda do gás natural oriundo da Bolívia. Ninguém tem dúvida, por todas as vênias, que o desembaraço aduaneiro desse gás natural é feito em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Os ministros Dias Toffoli, Rosa Weber e Marco Aurélio acompanharam a divergência. Não tenho como assentar que o ICMS de todo gás que transita, como eu disse, simplesmente transita no estado de Mato Grosso do Sul, seja desse estado, pouco importando a localização em que se verifica o negócio jurídico, em termos de concretude, pouco importando o destinatário.
E com a maioria de votos em favor da tese do relator, o Supremo Tribunal Federal determinou que o estado do Mato Grosso do Sul tem exclusividade para cobrar ICMS na importação de gás natural da Bolívia. Por unanimidade, em julgamento no plenário virtual, o Supremo decidiu que a lei do Estado de Goiás, que equipara o salário de advogados e empregados da área jurídica de autarquias estaduais, é inconstitucional. A ação contra a lei estadual de 2017, que fixa o salário de advogados e empregados públicos da área jurídica em R$ 13.750, foi ajuizada pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Ele alegou que não havia no texto da norma critérios claros quanto às carreiras e aos cargos atingidos e que qualquer alteração salarial de carreiras públicas só pode ser feita por lei específica. Destacou ainda que a Constituição Federal veda a equiparação ou a vinculação entre as carreiras na administração pública e que não se pode igualar salários de funções e carreiras públicas distintas exercidas em órgãos diversos. Argumento que foi considerado pelo relator da ação, ministro Marco Aurélio, ao votar pela inconstitucionalidade da lei de Goiás. Voto que foi seguido por todos os ministros da Suprema Corte na sessão do plenário virtual. Também em julgamento no plenário virtual, a maioria do Supremo negou o pedido da União para expropriar terra pública onde havia cultivo de maconha. A área de 678 hectares fica em Pernambuco e é conhecida como Polígono da Maconha. Por maioria dos votos, os ministros confirmaram uma decisão monocrática da ministra Rosa Weber. O entendimento foi o artigo 243 da Constituição Federal. Mesmo com a ocupação por poceiros, a titularidade da terra, onde foram encontrados 936 pés de maconha em 2005, é do estado de Pernambuco. E a seguir, a gente descarta decisões do Superior... A gente destaca decisões do Superior Tribunal de Justiça. Voltamos já. A Constituição Federal de 1988 é importante, pois retoma um modelo político-jurídico focado na democracia e nos pressupostos de liberdade e igualdade, que também fundamenta o Estado democrático de direito e os anseios do povo brasileiro. A Carta Magna é fundamental à organização e à implementação dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, representando assim um grande avanço rumo à consecução dos direitos sociais do Estado. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, e Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, abriram na manhã de hoje um webinar Cortes Supremas, Governança e Democracia. O evento é uma iniciativa inédita do STF em parceria com a ONU e a Universidade de Oxford. O evento discute governança judicial e democracia e é promovido pelo Supremo Tribunal Federal e pela Organização das Nações Unidas. Especialistas nacionais e internacionais, agentes públicos e representantes da sociedade civil vão discutir até amanhã a atuação de cortes supremas e as ferramentas para aperfeiçoar as atividades jurisdicionais. Essas iniciativas, elas representam um passo crucial em direção à abertura dos canais institucionais e da governança de nossa Corte, às múltiplas perspectivas e experiência dos atores da academia, da sociedade civil e do próprio sistema de justiça. Sem deixar de agir com prudência e responsabilidade, o Supremo Tribunal Federal se firma como uma instituição de vanguarda aberta à inovação. Na ocasião, o ministro Luiz Fux lançou a publicação Case Law Compilation COVID-19, que consiste em uma tradução para a língua inglesa das decisões proferidas em casos de impacto global relacionados à pandemia. A obra será dividida em volumes temáticos e permitirá a pesquisadores e juízes de outros países consultar os julgamentos do STF para utilizá-los como balizas interpretativas. No momento atual, as Cortes Constitucionais têm assumido papel central na mediação de conflitos relacionados ao enfrentamento de um inimigo invisível, porém comum, o vírus Covid-19.
Covid-19. Sendo assim, não poderia ser outro o tema escolhido para a primeira coletânea internacional de julgados da série Case Law Compilation, senão as decisões paradigmáticas do Supremo Tribunal Federal relativas ao enfrentamento da pandemia do coronavírus. Espero que essa experiência possa iluminar, ou ao menos auxiliar, a atividade jurisdicional de outras cortes ao enfrentarem problemas comuns e, além disso, munir estudiosos de material relevante para estudos sobre a atuação judicial transnacional nesse momento tão desafiador. A parceria entre o Supremo Tribunal Federal e a Organização das Nações Unidas inclui a Agenda 2030 no Poder Judiciário, que discute os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Para o secretário-geral das Nações Unidas, discutir governança e democracia no STF é uma forma de colocar em prática o objetivo 16 da lista: paz, justiça e instituições eficazes. Um setor judicial forte e independente é fundamental para o Estado de Direito e para os nossos esforços comuns de proteger os direitos humanos e de não deixar ninguém para trás. É uma grande satisfação constatar que a sociedade civil brasileira, com a sua riqueza e a sua diversidade, está plenamente envolvida no avanço desta agenda. É um bom sinal e é realmente essencial para o fortalecimento da democracia e do sistema judicial. A tecnologia também pode desempenhar um papel transformador no fortalecimento do Estado de Direito em muitas das suas dimensões, inclusivamente ao facilitar a igualdade e a inclusão. O primeiro painel do evento contou com a participação de autoridades brasileiras que apresentaram propostas para o aperfeiçoamento do trabalho da Suprema Corte Brasileira. E penso que o plenário virtual é um sucesso, inclusive no que se refere à repercussão geral. Me parece que essa prática exitosa do Instituto, ainda que restrita ao recurso extraordinário, permite uma compreensão já suficientemente amadurecida para eventualmente ampliá-la para a quase totalidade das espécies processuais da competência do Supremo. Essa seria a minha sugestão de governança. Em seguida, especialistas estrangeiros analisaram o panorama da atuação das Cortes Supremas no mundo. O webinar pode ser acompanhado pela página do Supremo na internet. A etapa de amanhã terá início às 9 horas. O evento conta também com um site para coleta de opiniões de diversos segmentos da sociedade sobre o assunto. A ideia é que todos possam participar da construção de novas propostas de governança institucional do STF. O Superior Tribunal de Justiça determina a participação da FUNAI em ação de destituição de poder familiar que envolve criança indígena. A terceira turma do STJ decidiu que nas ações relacionadas à destituição do poder familiar e à adoção de crianças ou adolescentes indígenas, ou quando os pais são de origem indígena, é obrigatória a intervenção da FUNAI. A determinação é para assegurar que sejam respeitadas a identidade social e cultural do povo indígena, além de garantir que o menor seja colocado de forma prioritária no meio de sua comunidade ou junto de membros da mesma etnia. A decisão dos ministros foi baseada no Estatuto da Criança e do Adolescente, ao analisar a ação em que uma mulher indígena foi destituída do poder sobre suas 2 filhas, após o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul concluir que houve abandono material e psicológico. No processo, o Ministério Público afirmou que a mãe é alcoólatra e usuária de drogas e recusou o apoio da assistência social. A mãe recorreu ao STJ. A relatora, ministra Nancy Andrighi, explicou que após a interposição do recurso especial, passou a valer a Lei 3.509, de 2017, e que, de acordo com o texto, nas hipóteses de suspensão do poder familiar, é obrigatória a participação de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista. No voto, a ministra Nancy Andrighi ressaltou que há prova robusta de que a mãe não possui condições de exercer o poder familiar e que, diante da gravidade da situação das menores, apesar de não ter havido ainda a participação da FUNAI, não se justificaria anular integralmente o processo para que ela pudesse intervir desde o princípio. A relatora negou o provimento ao recurso da mãe, mas enfatizou que, a partir de agora, é indispensável a efetiva participação da FUNAI nos procedimentos ou ações que envolvam as menores.
inclusive em eventuais ações de adoção que estejam em curso, para que seja assegurada a possibilidade de resgate ou manutenção da cultura indígena. E o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu tentativa de posse de candidato a desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina pelo 5º Constitucional. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que declarava nulos os atos da Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina e do Tribunal de Justiça Local, que resultou na nomeação e posse de Osmar Nunes Júnior no cargo de desembargador estadual pelo 5º Constitucional da Advocacia. Com isso, foi impedida a tentativa do candidato Alex Heleno Santori a tomar posse como desembargador. Em 2017, o Santori chegou a ser nomeado, mas a posse não se concretizou porque foi verificado posteriormente que um dos requisitos para o cargo não estava sendo cumprido. Um novo processo seletivo foi feito por meio da OAB e Osmar Nunes Júnior foi escolhido então para desembargador estadual. Mas o Tribunal Regional acolheu a questão de ordem apresentada por Alex Heleno Santori nos autos de um mandado de segurança e declarou nulos os atos da OAB que resultaram na nova nomeação. Ao analisar o pedido de suspensão de segurança apresentado pela OAB, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, concordou com a alegação de grave lesão à ordem administrativa. Para o ministro, o acórdão do TRF4 invadiu a autonomia do chefe do executivo catarinense para a escolha do novo desembargador. Foi destacado também que a decisão, embora tenha anulado os atos que levaram à posse de Osmar Nunes Júnior, não afetou os atos do governo de Santa Catarina de tornar sem efeito a nomeação de Santori e, na sequência, confirmar o outro candidato para o mesmo cargo de desembargador. E o STJ reconheceu o direito a honorários de advogado que atuou em ação, mesmo sem participar de acordo entre as partes. A terceira turma do STJ decidiu que uma empresa de engenharia do Rio de Janeiro vai ter de pagar honorários ao advogado que atuou em ação ajuizada por um condomínio, apesar dele não ter participado do acordo firmado entre as partes antes do trânsito em julgado da sentença que fixou a verba. A empresa foi condenada, em primeiro grau, a pagar mais de R$280 mil ao condomínio, além de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Mas antes de a sentença transitar em julgado, as partes decidiram firmar acordo. E desta vez, o condomínio foi representado por nova advogada, com procuração que revogava os poderes dos advogados anteriores. Depois que o acordo foi homologado, um dos ex-advogados recorreu à justiça, pedindo os honorários definidos na sentença condenatória. O Tribunal Fluminense reconheceu o direito do advogado a receber os valores e a empresa recorreu da decisão. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrighi defendeu que, de acordo com a Lei 8.906 de 1994 e precedentes do tribunal, o acordo firmado entre as partes sem a concordância do advogado não atinge o direito ao recebimento dos honorários advocatícios. Para a ministra, apesar da ausência do trânsito em julgado, deve-se levar em conta que a sentença que condenou a empresa foi mantida pelo Tribunal Estadual, o que demonstra o zelo e a competência na atuação do ex-advogado do condomínio. Seguindo o voto da relatora, a terceira turma negou o recurso da empresa, que terá de pagar os honorários ao antigo advogado da ação. E no próximo bloco, o novo ministro da Corte, desembargador Cássio Marques, tomará posse no STF no dia 5 de novembro. Voltamos já. A Constituição Federal de 1988 garante, dentre inúmeros direitos, os chamados direitos sociais, que buscam melhorar a condição de vida do cidadão, como o acesso à educação de forma gratuita nas instituições oficiais do Estado. O novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, toma posse no dia 5 de novembro. A data foi definida hoje, durante encontro com o presidente do STF, ministro Luiz Fux.
O novo ministro chegou ao Supremo Tribunal Federal no fim da tarde. O presidente ministro Luiz Fux recebeu o mais novo integrante da corte, Cássio Nunes Marques, na sala da presidência. O nome de Cássio Nunes foi aprovado no Senado Federal nesta quarta-feira por 57 votos favoráveis e 10 contrários. Mais cedo, o nome de Cássio Nunes foi validado pela CCJ com o apoio de 22 senadores. O novo ministro assume a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Celso de Mello, que deixou o posto após 31 anos no Supremo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e o novo ministro Cássio Nunes conversaram por cerca de 1 hora e definiram para o próximo dia 5 de novembro, às 4 horas da tarde, a cerimônia de posse, que será estritamente virtual. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou a lista das 26 empresas que vão apresentar propostas para o voto online. As soluções tecnológicas serão avaliadas numa eleição fictícia. Repórter Guilherme Glória tem mais informações. É mais uma etapa do projeto Eleições do Futuro, que visa usar a tecnologia em favor do cidadão. Essas empresas irão apresentar propostas de soluções para a evolução do sistema de votação, permitindo, por exemplo, que o eleitor utilize o celular para votar online. O TSE também divulgou o cronograma das reuniões técnicas com a equipe do tribunal. Esses encontros irão acontecer até o dia 14 de novembro. E já no dia 15, dia do primeiro turno das eleições, as instituições irão apresentar oficialmente e de forma totalmente gratuita as propostas à Justiça Eleitoral. Isso vai acontecer em uma eleição simulada, em que eleitores votarão em candidatos fictícios. O tribunal vai avaliar apenas aquelas sugestões que agregarem segurança, principalmente em relação ao sigilo do voto. Esse processo acontecerá em 3 cidades: Curitiba, Valparaíso de Goiás e também na cidade de São Paulo. Para mais informações sobre as empresas e também sobre o cronograma das visitas técnicas, basta acessar o site tse.jus.br. Já virou febre trocar mensagens pelo celular usando figurinhas? E olha que legal, o Tribunal Superior Eleitoral e o WhatsApp lançaram um pacote de figurinhas para as eleições municipais. A ideia é incentivar a circulação de informações oficiais e combater notícias falsas. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e confira a novidade. Viu? Eita, que o TSE está super moderninho. Um pacote com 23 figurinhas sobre as eleições municipais de 2020. Tudo para você usar no WhatsApp. Dá só uma olhada. São orientações sobre data, horário, cuidados sanitários, condutas proibidas como boca de urna, por exemplo. Pronto! Agora você já pode ajudar a espalhar informação nos grupos da família, dos amigos, do trabalho, da escola, dos sobrinhos, do futebol, da academia. Em dezembro de 2019, a Anvisa estabeleceu as regras para a fabricação, importação, prescrição, comercialização e dispensação de produtos de cannabis para fins medicinais. Pela resolução, derivados ou fitofármacos à base de cannabis devem ser distribuídos exclusivamente por farmácias sem manipulação, uma determinação confirmada pela Justiça. A cannabis tem o efeito de aliviar dores e problemas neurológicos. Por isso, é usada em diversos tratamentos para proporcionar mais qualidade de vida a pacientes com doenças como câncer, dor crônica, epilepsia e glaucoma. É o caso da Ana Fischer. Ela é portadora de uma síndrome rara chamada CDKL5, que provoca crises de epilepsia frequentes. Depois de uma luta judicial, em 2014, ela se tornou a primeira paciente no Brasil a conseguir o direito de importar remédios à base de cannabis. Hoje, a Anne tem 12 anos e o sucesso no seu tratamento trouxe avanços nos estudos sobre o uso da cannabis medicinal. 4, 5 anos, ela começou a ter um aumento do número de crises e as crises ficaram mais intensas. E para o nosso desespero, de uma criança que estava andando com alguma dificuldade, mas andava, que já estava falando as primeiras palavras, em apenas 4 meses, ela virou um vegetal na cama. Como a Catiele fala, ela parecia uma bonequinha de pano na cama, imóvel, inerte, não se mexia. E aí bateu o desespero. Graças a Deus, depois do uso do canabidiol,
ela aos poucos recuperou muito daquilo que ela tinha perdido. Hoje a gente pode dizer que ela tem qualidade de vida. Até pouco tempo, a compra de medicamentos à base de cannabis não era uma tarefa fácil. A burocracia ainda era uma barreira. Com a resolução 327 da Anvisa, essa compra se tornou mais acessível. Hoje o processo de importação simplificou muito. Está muito mais fácil, muito mais ágil e qualquer pessoa no Brasil, tendo a prescrição, tendo os documentos que a Anvisa exige, pode importar. O processo está bem melhor. De acordo com a resolução da Anvisa, a comercialização de medicamentos à base de canabidiol só pode ser feita por farmácias e drogarias, sem manipulação e com prescrição médica. Mas uma farmácia resolveu questionar a restrição na justiça, perdeu em primeira instância e entrou com recurso. O caso veio parar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ao analisar o processo, a desembargadora federal, Daniele Maranhão, entendeu que a Anvisa exerceu seu poder regulatório e, por isso, os artigos 15 e 53 da norma não podem ser considerados ilegais, como pretendia a empresa. Além disso, por se tratar de um assunto técnico, o Poder Judiciário não deve intervir, ainda mais por se tratar de uma planta submetida a controle especial, porque dela podem ser extraídas substâncias entorpecentes. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite.